Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. João capítulo 19. Eu já ministrei essa palavra aqui na igreja uns anos atrás, e eu quero ministrar novamente ela, né? E com certeza é um tema interessante, um tema abençoado. João capítulo 19, versículo 1. Vamos só ler aqui o momento da crucificação de Jesus. João 19, 1 diz assim: Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. E então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E responderam-lhe os judeus: Nós não temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Versículo 12. E desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas a estes, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão a César. Não temos rei senão a César. E então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, aonde o crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs-lhe em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram em 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. E disse-lhe, pois, uns aos outros:
não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Sobre a minha vestidura lançaram sortes. Até aqui. Amados, esse texto então é um texto bastante conhecido, a história, o momento da crucificação de Jesus. Amados, quando nós lemos a Bíblia, e lemos a Bíblia, a Bíblia sempre tem que ser lido com bastante cuidado, com bastante tempo, com bastante dedicação, porque em cada detalhe da Bíblia, cada detalhe que está escrito, registrado na Bíblia, existe uma razão, existe um porquê está escrito aquilo. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia, você precisa ler a Bíblia com fé, você precisa ler a Bíblia dependendo do Espírito Santo, para você então extrair da Bíblia o que tem de melhor, a revelação, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos uma história como essa, cheia de tantos detalhes, você percebe que quem escreveu a Bíblia, ele procura colocar detalhes, procura colocar detalhes importantes, detalhes até pequenos aparentemente, mas que são muito importantes para nós entendermos o que está acontecendo. Então, quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, um momento como esse, tem tantas verdades aqui, são tantas revelações aqui, e nós precisamos ler com cuidado, como eu já falei. Mas hoje eu quero tirar um momento, um detalhe desse texto. Um detalhe desse texto que mostra, que traz uma revelação maravilhosa para mim e para você, uma revelação que abençoa muito as nossas vidas. Esse texto mostra que o que eu quero falar, o que eu quero extrair desse texto, o que eu quero chamar a sua atenção, conversar com a igreja hoje, de um momento desse texto, é algo que muda a nossa vida, é algo que transforma a nossa vida, é algo que nos leva a ser abençoadores, nos leva a ser abençoados, nos leva a ser conquistadores, nos leva a ter uma vida de conquista, de vitória, uma vida de êxito, uma vida de vitória. Nós temos falado muito aqui na igreja, nesse ano passado e esses anos, esses dias, temos falado muito sobre sermos reis e sacerdotes. Que Jesus Cristo, através do sangue, nos comprou e fez de nós reis e sacerdotes. E esse texto tem muito a ver, dá para nós tirarmos bastante conteúdo dentro dessa visão de reis e sacerdotes. Esse texto mostra que quando Jesus foi crucificado, quando Jesus então foi julgado, ele foi julgado, e uma das críticas, uma das razões que levaram Jesus a ser julgado e depois condenado e crucificado, uma das razões que levaram Jesus a passar por isso, é porque Jesus pregava e dizia, e a profecia dizia que Jesus era o rei dos judeus. Por isso que eu repeti alguns momentos do texto que fala sobre Jesus ser o rei dos judeus. O própria tabuazinha, uma própria letreiro que colocaram em cima da cruz dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E Pilatos enfatizou isso. Vocês querem que eu crucifique o rei dos judeus? E aí eles falaram: nós não temos nenhum rei a não ser a César. Ou seja, este homem não é o nosso rei é César. Então esse texto mostra dentre tantas verdades, a razão pela qual realmente Jesus foi crucificado. Jesus foi condenado e crucificado porque ele era o rei dos judeus. Qual era a razão da crucificação ali, espiritualmente dizendo? Qual era a razão de Jesus ter sido crucificado? Porque ele era o rei dos judeus, e os judeus não aceitavam isso, e estavam dizendo: isso não é verdade, isso é mentira. Agora, é interessante esse texto que, quando Jesus então foi crucificado, estava ali sendo açoitado, Pilatos e os soldados ali, eles tiveram algumas atitudes interessantes, que parece, como eu falei, detalhes do texto, mas que tem uma profundidade, uma revelação tremenda. Por exemplo, quando eles pegaram Jesus, eles fizeram algo, como eles diziam, ele é o rei dos judeus, eles cozeram ali uma coroa de espinhos
E colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Por quê? Porque todo rei precisa ter uma coroa. Ou seja, se ele é o rei dos judeus, nós vamos tratá-lo como tal. Nós vamos colocar uma coroa. É lógico que eles fizeram isso para machucar, para ofender, para judiar de Jesus. Mas ali eles não sabiam, mas estavam dizendo: ei, você é um rei. E eles coroaram Jesus. Não bastando isso, eles pegaram uma vara, colocaram na mão de Jesus e disseram: todo rei precisa ter um cetro. E eles então pegaram um pedaço de pau, colocaram na mão de Jesus e disseram: aqui está o cetro, ó rei. E não bastando isso, eles pegaram uma túnica, um manto púrpura costurado de alto a baixo, uma peça única, sem costura, uma peça cara. Uma peça tão cara que eles foram lançar sortes depois. E eles pegam aquele manto púrpura e colocam nas costas de Jesus. Então imagine a cena. Jesus com um manto púrpura nas costas, uma coroa de espinhos, um pedaço de pau na mão. E eles se reverenciavam dizendo: ali está o rei. Eles achavam que estavam tirando sarro, que estavam humilhando. Mas na verdade estavam dizendo: ele é rei e Jesus é rei. E eu quero dizer, sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque até os demônios reconhecem que Jesus é rei. E qual é a forma de um demônio colocar coroa? É coroa de espinho mesmo, mas eles estavam pegando o que tinham e colocaram em Jesus, dizendo: ele é o rei. Oh, Jesus. Jesus é rei dos judeus. Jesus é rei não só dos judeus, Jesus é o rei do mundo, Jesus é o rei. E eles pegaram e colocaram em Jesus. E ali ficou muito evidenciado a cena. Pilatos dizendo: eu vou crucificar o rei. Então tá bom, eu vou crucificar o rei. E não bastando isso, colocar a coroa, um pedaço de pau, um manto púrpura. E amados, você conhece ali, nós já lemos a história. Depois que Jesus então carrega a cruz, chega no alto do Gólgota, eles tiram as roupas de Jesus, inclusive o manto púrpura. Eles tiram isso de Jesus. Provavelmente Jesus foi crucificado nu na cruz. Nos nossos desenhos, literaturas, gravuras sobre a crucificação de Jesus, aparece Jesus com uma tanguinha, mas provavelmente Jesus estava nu. Era uma humilhação muito grande. Jesus a pessoa crucificada era extremamente exposta, de uma crueldade sem tamanho. E Jesus nu ali na cruz. E aos pés de Jesus, eles pegaram aquele manto púrpura, tiraram de Jesus, rasgaram a roupa de Jesus em 4 partes, rasgaram as vestes de Jesus em 4 partes, a túnica dele, a roupa que eles usavam, e depois pegaram a túnica, e a túnica eles falaram: nós não vamos rasgar, essa é muito preciosa, vamos lançar sorte sobre ela. Mas quando eles fizeram isso, também existia um significado tremendo. Amados, quando tiraram a túnica de Jesus, o manto de Jesus, o manto do rei, quando tiraram o manto do rei, na verdade eles estavam tirando o manto do rei para colocar nos outros reis. E quem são os outros reis? O manto de Jesus. Quando tiraram o manto de Jesus, aquilo era algo profético. Jesus estava ali dizendo: acabou meu tempo. Meu tempo aqui na terra está acabando. O meu tempo, o meu trabalho aqui na terra está acabando. O meu trabalho como rei aqui na terra está acabando. Quando eles tiram a túnica, está dizendo o seguinte: esse meu tempo aqui na terra está acabando. E agora eu vou deixar a minha autoridade, o meu manto, o meu manto de autoridade, eu vou tirar de mim, foi tirado de mim, e eu vou deixar para a igreja. E amados, eles não sabiam o que estavam fazendo. Os demônios não tinham a mínima noção do que estava acontecendo, mas algo profético estava acontecendo ali na cruz do Calvário. Ali eles não faziam ideia, eles estavam machucando, eles estavam ofendendo, o objetivo deles era cruel. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você, eu espero que você dê um aleluia nisso. Por pior ação que o diabo esteja fazendo na sua vida, mesmo ali Deus está agindo. Eu não estou dizendo que Deus está agindo, matando, machucando, oprimindo. Deus não faz isso.
Mas eu quero dizer algo para você, queridos. O diabo às vezes não sabe o que está fazendo. Ele acha que está te destruindo. Ele acha que está fazendo mal para você. Mas Deus está no controle. Eles achavam que estavam fazendo mal para Jesus, mas não estavam. Deixa eles. Daqui a pouco a coisa vai virar. Daqui a pouco a situação vai mudar. Então, quando eles tiraram o manto de Jesus, na verdade, aquilo profeticamente estava dizendo: o manto que esteve sobre Jesus durante a terra, os 3 anos que ele esteve aqui na terra, agora será dado para mim e para você. Amados, eu quero dizer algo para você. O manto de Jesus é a sua herança. Diga assim: eu recebo o manto de Jesus como herança. Aleluia. Você recebe isso? Amados, mas o que significa isso? Deixa eu aprofundar um pouquinho mais essa questão do manto de Jesus. Amados, o que significa esse manto? Manto, como eu já falei, é uma vestimenta de um rei, é uma vestimenta de alguém que tem autoridade. Manto fala de autoridade. Ou seja, em cima da roupa que a pessoa usa, a pessoa coloca, além da roupa, ela coloca algo a mais. Este algo a mais significa o seguinte: este algo a mais significa que além de você, por exemplo, pega o Marco e o Sidney, os dois são homens iguais, mas a partir do momento que um deles tem sobre eles um manto, isso diferencia eles. Ou seja, um deles tem autoridade e o outro não. O rei é um cidadão como qualquer outro. O rei é um ser humano como qualquer outro. Mas a partir do momento que um manto é colocado sobre ele, ele não é mais a mesma pessoa. Eu quero dizer algo para você. Você e eu somos simples, somos humanos, somos limitados, mas o manto de Jesus está sobre nós, e sobre mim e sobre você. Existe uma autoridade. Eu e você não somos mais como qualquer outro homem, qualquer outra mulher. Existe algo novo na minha vida e na sua vida. Amados, quando os demônios olham para mim e para você, eles enxergam este manto. Não, você não entendeu o que eu falei. Quando os demônios olham para mim e para você, eles enxergam este manto. Mas papi, eu não sei se eu tenho, eu nem sei se eu tenho. Você tem, porque Jesus Cristo naquela cruz morreu por mim, por você, ressuscitou, nos deu uma nova vida, e você já tem isso. Isso é a graça de Deus. Está aí. E sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer arrancar isso de você. Ele quer que você despreze, não use isso. Aleluia. Amados, manto fala de autoridade. Abra lá por gentileza Marcos capítulo 6, 56. Manto fala de autoridade. Vamos ler ali. E aonde quer que entrava, está falando de Jesus, e aonde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que deixasse tocar ao menos a orla da sua roupa. Em outra versão diz a orla do seu manto. Ao menos a orla do seu manto, da sua roupa. E todos os que lhe tocavam eram sarados. A palavra ali não é roupa comum, é manto. Em cima, Jesus carregava um manto, ele andava com esse manto, não de púrpura, era um manto comum. Mas ele usava uma roupa por cima, um pano por cima, um manto. E o texto diz que todos que tocavam no manto de Jesus eram curados. Aleluia. Mateus 9, 20. Mateus 9, 20. Mateus 9, 20 diz lá: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa. No caso ali também o original é manto. Tocou na orla do seu manto. Amados, esse texto que eu escolhi, existem outros textos que mostram isso. Que quando as pessoas tocavam o manto de Jesus, muitos tocavam a roupa de Jesus e eram curadas. Como eu falei para você, os detalhes na Bíblia são muito importantes. Não é que no manto em si tinha poder, mas quando a Bíblia, Deus permite que na Bíblia esteja esse detalhe. O toque na roupa, o toque no manto. Significando o quê? Que Jesus, quando andava na terra, ele carregava sobre si um manto de autoridade. E quando as pessoas tocavam esse manto, eram curadas. Amém? Você está aqui ou não? Esse manto de autoridade. Jesus até hoje tem um manto sobre ele. Apocalipse capítulo 19, versículo 16.
Olha lá esse texto interessante. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse texto é Apocalipse. No manto de Jesus. Jesus hoje lá agora. Se você vê ele hoje, se você conseguir enxergar Jesus agora, você vai ver ele vestido de um manto. E no manto de Jesus está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que essas palavras estão escritas no manto? Por que a palavra Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está escrito no manto? Por que não está escrito no manto Filho de Deus? Por que não está escrito no manto maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Por que não está escrito no manto alguma outra coisa? Por que exatamente no manto hoje em Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque o manto sinaliza, representa a autoridade. Se você olhar bem para o seu manto, se o Espírito Santo te conceder a graça de você abrir os teus olhos e olhar para você e ver o manto que você tem sobre você, sabe o que está escrito nele? Não? Sabe o que está escrito no manto, no seu manto, que está nas suas costas agora, nesse momento? Sabe o que está escrito? Reis e sacerdotes. Está escrito Rei e sacerdote. Está escrito na sua vida. Você é assim. Foi isso que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Você é um rei e você é um sacerdote. Olha o versículo 13, 19 e 13. Volta um pouquinho. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Ali vestido de uma veste salpicada, a palavra veste também é a mesma palavra no grego, manto. No seu manto salpicado de sangue. O manto de Jesus, além de estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é todo respingado de sangue. Aleluia. E eu quero dizer algo para você. Eu creio que o manto que eu e você temos hoje sobre nós, está escrito reis e sacerdotes. E o mesmo manto está salpicado de sangue. Aleluia. Você crê nisso que eu estou falando? Não? Amados, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo para mostrar para mim e para você que aquilo que espiritualmente os demônios achavam que estava destruindo, na verdade, profeticamente, estava acontecendo algo tremendo ali naquele lugar. Amados, naquele momento estava sendo desenhado, estava sendo realizado algo que iria acontecer mais para frente. Ou seja, o manto de Jesus vai ser passado para a igreja, vai ser passado por mim. E aí, amados, isso significa que a partir deste momento que você possui esse manto na tua vida, você possui o mesmo manto de Jesus, aí podemos entender aquilo que Jesus disse: e vocês farão coisas maiores do que eu. Sabe por que nós faremos coisas maiores do que Ele? Porque você tem o manto de Jesus sobre a sua vida. Amados, esse texto, essa conversa, esse pensamento que eu estou trazendo para a igreja hoje, é para mostrar para você quem você é, quem Jesus é e quem você é. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez, você pode fazer. Tudo aquilo que Jesus realizou, você também pode realizar. Existe autoridade na sua vida. Existe autoridade dada por Jesus na minha vida e na sua vida. Abra por gentileza em João capítulo 13, versículo 3. João capítulo 13, versículo 3 em diante. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, ali também é o manto, e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Pode ir passando. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Amados, esse texto ele é interessante, porque Jesus na ceia, o texto diz que eles têm aquele momento da ceia. Jesus então se levanta, depois que ele faz a ceia, ele tira o seu manto, veste com uma toalha e começa a lavar
os pés dos discípulos. A pergunta é, por que Jesus tirou o seu manto e começou a lavar os pés dos discípulos? Ali também, profeticamente, estava acontecendo algo. Jesus estava dizendo o seguinte: eu vou para o Pai daqui a pouquinho. Eu vou subir ao Pai. E daqui a pouco o manto que eu tenho, eu estou tirando. E vocês vão receber o meu manto. E sabe qual vai ser o meu papel a partir deste momento? A partir do momento que vocês receberem o manto que eu uso. Sabe qual é o meu papel a partir desse momento? Lavar os pés de vocês. O que significa isso? Jesus estava dizendo o seguinte: eu, enquanto estou aqui na terra, eu uso um manto, e através desse manto significa autoridade, unção, poder de Deus. As coisas que eu realizo é por causa da autoridade que Deus me deu, por causa da unção que Deus me deu. Isso é representado pelo manto. Quando eu estou aqui na terra, eu estou realizando isso. Mas eu agora vou para o Pai. Ou seja, quem vai realizar essas tarefas a partir de agora são vocês. Quem vai curar os enfermos, quem vai expulsar os demônios, quem vai pregar o Evangelho, quem vai estabelecer o reino de Deus sobre a terra, são vocês. Amados, você sabe que lavar os pés significa o papel de escravo. Quem lavava os pés das pessoas era o escravo. Jesus estava tratando os discípulos como reis, estava tratando os discípulos como senhores, estava tratando os discípulos como autoridade. Ei, Sidney, você agora tem autoridade sobre os seus ombros. Eu vou lavar os teus pés para mostrar para você, Sidney, você é autoridade sobre a terra. Aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Jesus vai todos os dias lá na sua casa para lavar os teus pés. Jesus em pessoa vai todos os dias lá na sua casa para lavar os teus pés. Sabe por quê? Porque Ele sabe, Leslie, que você é autoridade no seu lar, você é autoridade ali na Câmara dos Vereadores. Ele sabe, Jetterson, que você é uma autoridade. Então quando Jesus lava os pés, Ele está dizendo, primeiro eu estou dando um exemplo, o que nós devemos fazer? Nos humilhar, servir as pessoas. E segundo, Jesus está dizendo, eu lavo os pés de vocês, porque eu estou reconhecendo que a minha autoridade será dada a vocês. A partir de agora, vocês serão tratados como reis e sacerdotes. O próprio Jesus está dizendo isso. Eu vou agora mostrar para vocês como vocês serão tratados a partir de agora. Vocês são reis e sacerdotes. Então, primeira coisa, Jesus fez isso para dar um modelo, que liderar é servir. Segundo, mostrar para mim, para você, mostrar para nós. Ei, eu quero dizer para você, você é uma autoridade sobre a terra. Diga ao pessoal que está do seu lado, você é autoridade sobre a terra. Amém? E Jesus está dizendo, eu quero lavar os teus pés, porque eu reconheço quem você é. Eu reconheço quem você é. E Jesus trouxe você nesse culto, nessa noite, para dizer para você, você é uma autoridade, você é uma autoridade. Por isso, levante a sua cabeça, levante a sua cabeça, levante a sua cabeça. Você é autoridade. Então, primeiro motivo, para dar o exemplo, como se liderar. Liderar é servir. Segundo, para mostrar quem você é, quem Jesus está realizando na sua vida. E terceiro, lavar os pés também significa o seguinte: na execução do ministério, na execução dessa tarefa de governar sobre a terra, os nossos pés serão machucados, os nossos pés serão feridos, nós seremos machucados, nós seremos traídos, nós seremos maltratados, nós seremos machucados no desempenho da nossa tarefa com Jesus. Nós seremos perseguidos, nós seremos odiados, nós seremos maltratados. A obra de Jesus fará com que eu e você venhamos a sofrer perseguições, dificuldades. Sabe o que significa isso? Pés machucados, pés feridos. E Jesus está dizendo para você, para mim, seu Rubens, siga caminhando como rei e sacerdote. E não se preocupe, que a hora que teus pés machucarem, eu vou estar lá para limpar eles. Jesus está dizendo para mim e para você, eu, a partir de agora, estou aqui para limpar os pés. Limpar os pés aqui, amados, a Bíblia diz, belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, as pessoas que caminham executando o trabalho de Deus, a obra de Deus, o chamado que Deus te deu. Quando você está caminhando naquilo que Deus pediu para você fazer, os teus pés vão se cansar, os teus pés vão se machucar,
Mas quando você vai na presença do Senhor, quando você de noite, de manhã, no seu a sós com Deus, você vem para o culto, você vem para o grupo familiar, você vem para o retiro, você vem para uma atividade, sabe quem está lá? O Senhor está lá para limpar os teus pés. Chega um momento na vida que você já está andando assim, no casamento você está meio, no trabalho você está meio mancotolando, você está cansado, está difícil. Você está pensando em desistir, você está cansado de andar. Será que vale a pena continuar nesse rumo? Será que vale a pena continuar nesse casamento? Será que vale a pena continuar nessa profissão? Será que vale a pena continuar nessa fé? Será que vale a pena continuar nisso? E você está cansado, é por isso, o seu pé está machucado. O seu pé está ferido. Você pisou em pedras, você pisou em espinhos. Eu espero que você vai dar um aleluia agora. Espera um aleluia. Eu daria um aleluia se fosse você. O único poder que o diabo tem na sua vida é nos seus pés. Você não entendeu? O único poder para o diabo tocar na sua vida é nos teus pés. No resto, ele não pode tocar. Ele não pode tocar. Porque se ele pudesse tocar em outras coisas, Jesus teria lavado não só o pé, tinha lavado a mão, tinha lavado a cabeça, o coração. Jesus lavou só os pés. Aí Pedro, quando ouviu aquela bronca, falou assim, não, então tá bom, não é só o pé não, lava tudo, pode lavar o corpo todo. Aí Jesus disse para Pedro, não, é só o pé. Eu quero dizer algo para você. Você que acha que está com um problemão, você que acha que está um problemão na sua vida, você só está machucado nos pés. Você só está machucado nos teus pés. Você tropicou no caminho. Você pisou numa pedra. Você deu um chutão. Sabe quando você dá aquele chutão numa pedra assim? O dedão fica... Arrancou a tampa do dedo. Sabe quando você está andando assim na casa, dá com o dedinho do pé, bem na quina do sofá assim, A Bíblia diz, amados, que você deve andar com segurança. Amados, você andar com firmeza, os teus passos serão passos firmes. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que às vezes nós estamos andando, nos machucamos, nos ferimos, e é assim, a caminhada da vida é assim. A caminhada da vida é desse jeito, machuca caminhar. O que você tem que fazer? Vai para a presença do Senhor Deus. E Deus vai limpar os seus pés, Jesus vai lavar os teus pés de duas formas. Ou diretamente, Ele vai fazer isso na sua vida. Como? Não necessariamente Ele vindo lá com uma bacia lavando o teu pé. Ele ministrando o teu coração, Ele falando com você, Ele dá um texto da Bíblia, Ele fala contigo. Um texto, uma música, uma oração, uma profecia que alguém... Mas a outra forma que Jesus usa é através de pessoas. Amado, tem gente que está tropicando porque está fora da igreja, está fora do convívio com o povo de Deus. O seu pé vai ficar machucado. E aí você fica lá. E aí cai aqui, tropeça. Como é que é? A música diz lá? Cai aqui, tropeça lá, de novo levanta e começa a cantar. E vai, não sei como é que era a música. Tem um sambinha, né? Não sei como é que era assim, aquela música. Esqueceu, né? Sabe, tá, na vida profissional está andando e não vai para frente, demora. Estava fazendo uma coisa, já mudou, já não é mais a mesma coisa. Antigamente se fazia com um pique tremendo, daqui a pouco já está... Sabe do que? Vamos mudar de... Então eu quero dizer algo para você. Esse texto está dizendo o seguinte: existe um manto de autoridade na sua vida, existe um manto de glória na sua vida, existe um manto que confere a você a mesma autoridade. Eu estou dizendo aqui, a mesma autoridade que Jesus tem está na sua vida. Só que os nossos pés ainda estão descobertos. Então nós temos que ter o princípio na nossa vida de lavar os pés. E a única forma de você lavar os teus pés é comunhão com Deus e comunhão com o corpo de Cristo. Sem a comunhão com o corpo de Cristo, sem a comunhão na intimidade com Deus, você vai ficar mancotolando. Você não alcança. É que nem a Bíblia fala sobre machado. Machado que não é afiado, ele precisa de mais força para cortar madeira. Quem já trabalhou com machado?
Arranjou um machado? Machado que não é afiado. Você precisa de fazer o que para cortar a madeira? Botar mais força. Ah, mas pega um machado bem afiadinho. É 3 pancadas aquilo, porque ele é bem afiado. É a mesma coisa, as pessoas não afiam o machado. É a mesma coisa de lavar os pés. Antigamente você fazia bem mais rápido. Antigamente você fazia com bem mais destreza. Antigamente você era muito mais rápido. Muito mais eficaz. Mas agora está mais devagar o negócio. É porque você está fazendo com os pés machucados. Então um rei, uma autoridade tremenda, um manto poderoso nas suas costas. E você fazendo com dificuldades. De vez em quando você chega para o Leslie, cara, ore por mim, está difícil. Sabe o que, cara? Eu não sei fazer. Eu não consigo fazer. Eu não sei, eu já tentei, eu cansei. Ah, quando você faz isso, você está tirando o sapato. Você está tirando a meia, dizendo, por favor, lave meus pés, não aguento mais. Amém? Entenderam esse princípio? Amados, então você tem autoridade, precisa lavar os seus pés. E amados, então esse texto mostra que Jesus, o que estava acontecendo ali, amados, o que os soldados estavam fazendo, era uma profecia do que estava acontecendo com aqueles que iam crer em Jesus. Eles seriam mudados. E agora eu quero ler um último texto. Está lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Eu quero encerrar com isso. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 em diante. Aleluia. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 em diante. Diz assim: Então Elias tomou a sua capa, o seu manto, e dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. E havendo eles passado, só um pouquinho, fechou. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. E respondeu Elias: Coisa difícil pedistes, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não fará dessa forma. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em 2 partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, e voltou e parou à beira do Jordão. E então, pegando a capa de Elias, que dele caíra, feriram as águas e disse: Aonde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Amados, essa história de Eliseu também fala de um manto. Elias, profeta, usado por Deus, possuía um manto, uma capa. Quando Elias precisava ser substituído, Deus disse: Elias, o seu tempo está acabando, você precisa ser substituído por outro homem. Mas Deus, quem eu vou colocar no meu lugar? Tem um rapaz chamado Eliseu, está assim, 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 vai lá procurar ele. Quando ele procurou Eliseu, a Bíblia diz que ele pegando a capa, Elias pegou a sua capa e jogou em Eliseu. Pum! O manto de Elias tocou Eliseu. Eliseu estava ali arando a terra, recebeu o toque do manto. Quando o manto de Elias tocou Eliseu, ele: O que aconteceu comigo? Eu vou atrás de você. E ali então Eliseu começa a seguir Elias. E ele chega uma hora e diz assim: chega no Rio Jordão. Elias pega o mesmo manto que tocou Eliseu e fez Eliseu segui-lo. Pega o manto, bate na água. Pum! A Bíblia diz que o Rio Jordão se abre. Os dois passam em pé enxuto pelo meio do rio. E de repente Elias fala: Eliseu, eu estou para ir embora. Peça logo o que você quer, porque eu vou embora. Ele disse: eu quero o dobro da unção que você tem. Elias fala: você quer o quê? O dobro? Eu quero o dobro. Dura coisa você pediu. Mas se você me ver subir, você vai ter.
Passa mais um tempo, parece um carro de fogo, separa os dois, e vem um redemoinho, toma Elias e leva Elias aos céus. E nesse momento a Bíblia diz que a capa, o manto de Elias cai. Quando o manto de Elias cai, Eliseu toma o manto de Elias. E quando ele toma o manto de Elias, o que aconteceu? Ele viu Elias subindo, agora ele tomou a capa, tomou o manto, e foi embora de volta, chegou no mesmo rio, e o rio agora estava de novo correndo. O que ele fez? Aonde está o Deus de Elias? Tá. O que aconteceu? O rio parou de novo, e ele passou de novo. E aí começa o ministério de Eliseu. Queridos, esse texto é exatamente o que aconteceu com Jesus e comigo e com você. Eu quero dizer algo para você. Dessa vez não foi o manto de Elias que caiu. O que caiu foi o manto de Jesus. Elias e Eliseu era apenas um ato profético. Era uma experiência profética do que havia de acontecer. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Aleluia. Elias subiu. Jesus também subiu. Jesus ressuscitou. E quem é que estava lá embaixo? Vendo Jesus subir. Quem estava lá embaixo? Os discípulos, estavam lá olhando. Daqui a pouco aparecem 2 anjos. Ei, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Não, o mestre está subindo. Pois é, mas ele vai descer, fica tranquilo. Volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém. Quando Elias subiu, o que caiu do céu? O manto. E quando Jesus subiu, o que desceu do céu depois? O Espírito Santo. Então a pergunta é: quem é o manto de Elias, o manto de Jesus? O que é o manto de Jesus? O Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, vem como? Com porção? Porção dobrada de Elias ou de Jesus? Então quer dizer que você tem a porção dobrada de... Quer dizer que eu tenho o dobro de Jesus? É isso que eu estou dizendo? Exatamente isso. Nós temos o dobro da unção de Jesus. Você entende quando Jesus disse? E vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês farão pelo menos o dobro do que eu fiz. Por quê? Porque eu derramarei sobre vocês o meu manto. E o meu manto é o meu Espírito. Queridos, o Espírito Santo está na sua vida. Tudo isso que eu falei para dizer que o Espírito Santo está na tua vida. Amados, eu acho que você não entende o que eu estou falando. O Espírito Santo está na sua vida como um manto. O Espírito Santo está sobre você como um manto. E sabe o que o Espírito Santo diz a teu respeito? Rosa, sabe por que eu estou sobre a tua vida, Rosa? Porque você é rei, rainha e sacerdote. É por isso que eu estou lá. O Espírito Santo, a primeira coisa que diz para você, Marco, todos os dias: Marco, por que você está assim? Você é rei e sacerdote. O Espírito Santo está na sua vida, meu irmão. E eu quero dizer algo para você. Todos que tocarem você, você sendo cheio do Espírito Santo, as pessoas serão curadas. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Agora você vai se escandalizar. Posso escandalizar vocês? Não? Posso não? As pessoas serão curadas por você e nem orar você vai. Se uma mulher tocou no manto de Jesus e foi curada, e a Bíblia diz que nós faremos o dobro. A Bíblia diz em algum lugar que a sombra de Jesus curou, não? Tem algum texto bíblico que diz que a sombra de Jesus curou? Mas a sombra de Pedro curou. Amados, agora imagine, a sombra de Pedro curou. O que será que vai acontecer comigo, com você?
A Bíblia conta de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. A Bíblia não, na Bíblia não conta. Existia uma mulher, alguns anos atrás, chamada Kathryn Kuhlman, uma grande pregadora da palavra de Deus. A Bíblia diz que essa mulher vai pregar numa cidade. A Bíblia não diz, a história conta. É Atos 30, Atos 30. Na Bíblia, em Atos capítulo 30. Mas a história dessa mulher conta que essa mulher foi pregar numa cidade. Antes de acontecer o culto, essa mulher foi para o quarto dela no hotel. E ela, sentou numa poltrona para descansar. E começou a preparar, orar, buscar Deus, preparar a sua mensagem. Naquele momento, o poder de Deus encheu o hotel. E as pessoas começaram a ser curadas dentro do hotel. As pessoas desciam para o hall do hotel, chorando aos prantos, perguntando o que estava acontecendo. E aí descobriu-se que ela estava no prédio. Só a presença dela no hotel, as pessoas foram curadas no hotel. Amados, a minha mensagem, meu objetivo aqui é dizer para você, você não tem noção do poder de Deus que está na tua vida. Meu Deus, existe um poder na tua mente, você tem um manto de Jesus, é o Espírito do Senhor está sobre você. Queridos, Jesus morreu por isso. Deu a vida dele para que isso fosse uma verdade na sua vida. E se eu fosse você, eu dizia, eu recebo isso. Eu recebo isso. Só para encerrar aqui, eu estava vendo no original a palavra manto, em hebraico. Sabe o que significa a palavra manto em hebraico? Uma parreira de uva. Sabe quem já viu uma parreira de uva assim, estendida assim, aquela parreira de uva assim? Aquilo é um manto. É como se o manto fosse uma grande parreira de uvas. Sabe o que significa isso? Que a autoridade que Deus colocou na sua vida produz vida, vinho, uvas, vinho fala de vida. E eu quero dizer algo para você, você ungido pelo Espírito Santo, você vai gerar vida. Aleluia. Amados, eu quero encerrar dizendo para você, abra o seu coração, receba o Espírito Santo, receba esse dom que Deus deu para você. Amém? E eu quero dizer algo para você, o diabo não vai ganhar, o diabo já perdeu. O que ele tenta fazer para destruir, Jesus faz para abençoar. O diabo pode caprichar o máximo que ele pode para destruir alguém. Jesus, num estralar de dedos, tudo é transformado. Aleluia. O diabo trabalha muito para destruir alguém. Leva anos ou meses para destruir uma situação. Mas Jesus, num estralar de dedos, pode mudar tudo. Soldados foram violentos com Jesus, mas eles não tinham noção do que eles mesmos estavam profetizando que ia acontecer. Jesus ia deixar o manto dele para a igreja, para mim e para você. Vamos colocar em pé. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Oh, Jesus. Queridos, mais uma vez, os soldados ali representando os demônios. Os soldados ali representando os demônios estava fazendo algo para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, Deus estava ali para transformar tudo aquilo em uma grande bênção. O que eles achavam que estavam destruindo, Deus mudou toda a situação. E aquilo se transformou na maior bênção que existe na face da terra: a morte e a ressurreição de Jesus. E eu quero dizer para você que está aqui hoje: o diabo tem tentado destruir a sua vida. O diabo tem tentado destruir o seu casamento. O diabo tem tentado destruir as tuas finanças. As trevas têm tentado destruir a sua família. Mas eu quero dizer algo para você. Por mais que ele tente, Jesus vê sobre as suas costas, sobre os seus ombros,
o manto de glória, o manto de autoridade. Eu gostaria que você, se for possível, se você tiver liberdade para isso, que você começasse a dizer: Deus, eu recebo esse manto na minha vida, eu recebo esse manto de autoridade na minha vida, eu recebo o Espírito Santo. Eu não sei se você entendeu, mas o que estamos dizendo aqui é que o Espírito Santo, ele não é apenas um poder na sua vida. O Espírito Santo é uma demonstração, um sinal de que você tem autoridade. O Espírito Santo na minha vida e na sua vida é como se você usasse uma farda. É como se você usasse uma farda, algo que você carrega no seu corpo, que mostra que você tem autoridade. Eu quero dizer algo para você. Talvez você não veja o Espírito Santo, mas os demônios veem o Espírito Santo na sua vida. E quando os demônios veem o Espírito Santo na sua vida, eles veem a autoridade de Jesus. A mesma autoridade que estava em Jesus está na sua vida. Eu quero pedir que você levante suas mãos. Espírito Santo, por gentileza, revela agora ao meu irmão ou minha irmã que aqui está, este manto que está sobre a vida dele. Nessa hora eu te peço, Senhor Jesus, Espírito Santo, por gentileza, mostra para o meu irmão, para a minha irmã, o manto que está sobre ele. O manto de autoridade, o manto de poder, o manto que capacita ele a realizar o que precisa ser realizado. Senhor, nessa hora eu te peço que o meu irmão, a minha irmã, saia desse culto hoje cheio de autoridade, cheio de esperança, cheio de certeza de que vai sair daqui hoje. E essa semana ele vai vencer, ele vai conquistar, ele vai mudar o que precisa ser mudado. Que cada um saia daqui hoje cheio de certeza da autoridade que possui. Saia daqui pisando escorpiões e serpentes. Saia daqui esmagando a cabeça das trevas, a cabeça do mal que tenta destruir. Dessa hora eu declaro que essa certeza venha sobre a sua vida. Que Espírito Santo, por gentileza, toca essa vida. Espírito Santo, por gentileza, venha com o manto sobre os ombros dele. Encha a vida dele de certeza nessa hora. Assim como o Senhor veio no Pentecostes, Espírito Santo, venha mais uma vez. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós já temos isso. Espírito Santo, derrama-se sobre eles. Agora, Espírito Santo, venha sobre esse pai. Espírito Santo, venha sobre essa mãe. Espírito Santo, venha sobre este esposo. Espírito Santo, venha sobre essa esposa. O diabo quer humilhar você, mas Jesus veio aqui para honrar você. O diabo quer destruir você, mas Jesus está aqui para honrar a sua vida, honrar você. E a melhor forma que Jesus tem para te honrar é dando a você o Espírito dele. O Espírito Santo é o maior presente que Jesus pode nos dar. O Espírito Santo é a maior bênção que nós podemos receber. Chama-se Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, venha sobre esse casamento. Espírito Santo, venha sobre esse marido. Espírito Santo, venha sobre essa esposa. Espírito Santo, venha sobre esse empresário. Espírito Santo, venha sobre esse filho, sobre essa filha, sobre este jovem, sobre esta jovem. Espírito Santo, venha sobre ele. Espírito Santo. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Você consegue imaginar a cena daqueles soldados jogando dados em cima do manto?
Os soldados ali, os demônios estavam dizendo: este manto será o nosso prêmio, será o nosso troféu. Este manto é o sinal de que nós vencemos. Este manto é o sinal de que nós conseguimos matá-lo. Este manto será o sinal de que nós crucificamos o rei. Mas passou algum tempo, o Espírito Santo foi derramado, e os demônios viram que aquilo que eles achavam que era um sinal de derrota se tornou um sinal de vitória. Eu quero dizer algo para você. Talvez o diabo tenha mostrado alguns troféus na sua vida. Eu consegui roubar aquele dinheiro, eu consegui tirar aquela casa, eu consegui tirar aquele carro, eu consegui tirar aquele casamento, eu consegui tirar aquele filho, aquela filha. E parece como que os demônios jogando sorte sobre aquilo que era seu. Os demônios jogando dados sobre o teu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua empresa. E eles acham que venceram. Mas eu tenho uma notícia para dar para você: o diabo não venceu, os demônios não venceram. Não importa o que eles tiraram de você, não importa o que eles tiraram da sua vida, eles não venceram, porque Jesus Cristo derramou sobre você, sobre a sua família, sobre você, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a maior prova de que você é um vencedor, de que você é um vencedor, de que você é um vencedor, de que você não perdeu, de que você não foi derrotado. O Espírito Santo está aí, está aí, está aí, está aí. O Espírito de Deus está aí, está aí, está aí. O Espírito Santo está sobre os seus ombros. O Espírito de Deus está sobre os seus ombros. Por isso eu digo agora, você demônio que está jogando sorte sobre aquilo que você acha que roubou, eu quero dizer a vocês: vocês não roubaram nada, vocês não vão vencer, vocês já perderam. Rababachete cantaralabas, rabarracatachete cantaralabasori andalalabas, rucatachiteri andalalabas. Agora preste atenção no que eu vou declarar. Preste atenção no que eu vou declarar agora. Satanás, escute aqui. Este emprego que você levou, essa empresa que você levou, eu dou ordem a você agora, que você restitua não somente o que você roubou, mas eu declaro que Satanás trará de volta o que roubou. E além de Satanás e os demônios trazerem de volta o que foi roubado, Jesus dará mais 2 vezes isso. Mais 2 vezes. Mais 2 vezes. O Espírito Santo está me dizendo: se alguém aqui, aliás, existe pessoas aqui que perderam seus filhos para as drogas, para o mundo, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, eu lanço essa palavra, que os demônios vão trazer de volta esse filho. E além de os demônios trazerem de volta esse filho será usado como um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Será usado como instrumento de curas, milagres e maravilhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar essa empresa que foi falida, essa empresa que foi tirada, essa empresa que os demônios estão jogando sorte sobre elas. Eu digo agora para vocês: soltem esta empresa agora, em nome de Jesus. E além de vocês trazerem essa empresa de volta, eu ordeno, eu declaro, eu libero uma palavra do Senhor. Eu chamo à existência uma empresa próspera, abundante. Uma empresa que não somente vai sobreviver, mas será um instrumento de glória no reino de Deus. Pai nosso, eu declaro isso em nome de Jesus.
Se eu fosse você, e você consegue enxergar os demônios jogando sorte sobre algo que é seu, eu digo para você agora, com a autoridade que você tem, cheio do Espírito Santo, diga agora para esses demônios: parem de jogar sorte no que é meu, parem de jogar sorte no que você tirou de mim. Diga para eles: você não vai mais jogar sorte, isso é meu, devolva. Diga para eles, ordene isso. Eles não podem tomar o que é seu. Eles não podem tomar o que é seu. É sério que eu estou falando, amados. É sério que eu estou falando. Use o Espírito Santo, Ele está aí, Ele está aí, está aí com você. Ele está aí com você. Você tem o manto do Espírito Santo na sua vida. E neste manto está escrito: Rei e sacerdote. Rei e sacerdote. O que você diz está dito. O que você fala está falado. Porque você é um rei e você é um sacerdote. Se porventura os demônios estão jogando sorte sobre a sua saúde, diga para eles: soltem isso. Ah, Deus, declaramos em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, leva o meu irmão, a minha irmã, a viver tudo aquilo que Jesus conquistou por ele e por ela. Ah, Espírito Santo, levanta o meu irmão, minha irmã. Levanta ele, levanta ela. Levanta essa pessoa que está triste. Levanta essa pessoa que está rancorosa. Levanta essa pessoa que está magoada. Levanta essa pessoa que está decepcionada. Levanta essa pessoa que pensou em desistir. Levanta essa pessoa que está querendo abandonar tudo. Levanta ela, Senhor. Ah, Deus, eu libero isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre cada família aqui representada, sobre cada casa, cada lar aqui representado. Eu estou tendo uma visão, eu vi demônios lançando sortes dentro da casa, lá na sala da sua casa. Eu quero dizer para vocês, demônios, sabe o que significa os demônios lançar sortes? Eles estão disputando para ver quem é que vai tirar de você tais e tais coisas. Eles olham para o seu casamento e os demônios disputam entre eles. Deixa que eu destruo. Deixa que eu destruo. Eu vou lá destruir. Vamos acabar com essa folia, não? Vamos acabar com essa festa demoníaca? Se eu fosse você, eu levantava minha mão e dizia assim: demônios, nenhum de vocês vai agir mais contra a minha casa, contra a minha família. Eu não permito que nenhum de vocês destrua a minha família mais. Eu mando vocês embora do meu lar, da minha casa. Eu não permito que vocês permaneçam aí. Saiam agora, em nome de Jesus. Preste atenção só um pouquinho. Antes de aplaudir, só um minutinho. Deus me deu mais uma revelação. A visão que eu tive agora é como... Imagine que isso daqui é o prêmio. Os demônios lançaram sortes e um deles ganhou. E eles estão segurando esse papel que dá a eles, entre eles, o direito dele agir na sua vida. E eles estão segurando o papel assim: eu fui o sorteado na sorte, e sou eu que estou agindo. Feche os seus olhos, levante a sua mão. Nesta hora eu vou contra você, demônio, que está segurando esse resultado desse jogo maligno. E nesta hora eu digo a você: acabou o seu tempo de manifestação nesse casamento, nessa família, nessa casa, nessa empresa, nesse ministério. Eu digo a você agora: eu rasgo esse papel que está nas suas mãos. E eu digo: você não pode mais agir aí, em nome de Jesus. E eu ordeno agora que você saia daí. Saia daí. Saia daí agora. Saia daí agora. Saia daí agora.
Se alguém chegar em casa e porventura ver alguma coisa quebrada, um vidro, uma janela ou algum objeto, saiba que um demônio saiu de lá. Ele estava lá e saiu. Eu vi algo caindo, quebrando assim. Preste atenção nisso. Talvez alguém aqui vai passar por isso, vai chegar em casa e vai ver alguma coisa quebrada, uma janela, um prato, um vaso, alguma coisa. Saiba que um demônio saiu lá da sua casa agora, nesse exato momento eles saíram de lá. Aleluia. Vamos encerrar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui. Quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer por esse desafio. Eu peço a ti, Espírito Santo, por gentileza, explica melhor o que eu não consegui falar. Fale ao espírito do meu irmão aquilo que eu porventura não fui eficaz na minha explanação. Mas que o meu irmão, a minha irmã saia daqui hoje certo da sua vitória, certo daquilo que Jesus fez por ele e por ela. Eu quero abençoar a semana de cada um. Eu quero abençoar a casa, o lar de cada um. Eu declaro uma semana de vitória, no ir e no vir. Uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana de bênção no casamento, na família, no trabalho. Eu abençoo a saúde em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida hoje e para sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família.